Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui e hoje vamos fazer uma análise completa do jogo do Brasil ontem, Brasil e Escócia. O Brasil teve uma vitória por 3-0, 2 gols do Vinícius Júnior, 1 gol do Matheus Cunha. O Brasil ontem contra a Escócia jogou muito bem, o melhor jogo até agora, né, do Brasil, e o Brasil vai muito bem e vai grande para o próximo jogo do 16 avos. Aí temos como adversário o Japão ou a Suécia, ainda não sabemos, esperamos esse jogo para definição do adversário. Mas o Brasil veio muito bem nesse jogo e eu acho que ele passa, já chega no mata-mata, não como um grande favorito, mas eu acho que ele ganhou posições aí para ser um dos favoritos. O Alisson, eu acho que fez 3 defesas muito boas mesmo. Teve assim alguns momentos difíceis no primeiro jogo, no segundo, mas nesse jogo foi muito bem. Fez 3 defesas ali que poderia ter tomado o gol, mas ele fez a defesa, principalmente no que foi o cabeceio, se eu não me engano, do McTominay, em que ele consegue buscar a bola no canto e assim ele evita o gol. A zaga eu acho que trabalhou muito bem. Eu vi pouco do Marquinhos, tá? Pouco. Acho que o Marquinhos tá bem, mas eu acho que ele ainda pode melhorar ao longo da Copa. Gabriel Magalhães, eu vi ele muito bem mesmo. Toda bola ele vibrava, toda bola ele ia atrás, ele chegava primeiro com o atacante, ele jogava, ele como zagueiro, ele sabe fazer isso muito bem, jogando o atacante para a lateral do campo, tirando ele da frente do gol. Ele fez isso muito bem ontem. Agora, o que dispensa comentário é os 2 laterais. O Danilo, em que eu acho que talvez foi levado até para ser o terceiro lateral, né? Teve um problema com Wesley, veio o Ibanez não entra bem no primeiro jogo, e aí o Danilo ganha a titularidade da vaga, e ontem ele mostrou porque realmente ele merecia estar na Copa. Danilo, apesar da idade, mostrou ser um total líder dentro de campo, mostrou realmente assim, porque ele mereceu ser convocado. Ontem teve uma hora que ele brigou até com o Ryan, porque ele partiu correndo no final, pediu a bola ao Ryan, a bola não chegou, ele voltou brigando com o Ryan e voltando para recompor já a lateral. Então ontem o Danilo jogou muita bola, o Danilo como lateral direito jogou muita bola. E agora tem uma preocupação a mais pra gente. O Danilo como único lateral direito, ele não pode ficar suspenso por jogo, por cartão, nem se machucar. Então preocupação, e ontem a gente estava até comentando, falando assim, será que não é a hora do Ancelotti tirar o Danilo? Porque se o Danilo machuca ou acontece alguma coisa ali com ele, a gente perde o outro lateral que a gente tem, o lateral de função, né? E Danilo muito bem na Copa, vai para 16 avos muito bem mesmo, confiante, e é mais um líder dentro de campo. Douglas Santos veio para ser reserva dessa Copa, que o titular era o Alexandre, homem de confiança do Ancelotti, mas o Douglas Santos veio ganhando posição, e é o que todo mundo está falando, é aquele jogador que faz o básico bem feito. E às vezes é isso aí, galera, é fazer o básico. O cara sabe fazer o básico. Ele não é tão agressivo ofensivamente, mas defensivamente ele é muito bom. O cara volta, o cara ajuda a zaga, ele cobre o volante, ele dá o passe certo, ele dá o passe curto na hora exata. Se precisar dar um passe mais longo, ele dá o passe mais longo. Ele sabe a hora de atacar os espaços, ele sabe a hora que ele tem que fazer a cobertura exata no volante. Então assim, ele faz o básico bem feito. E pra gente tá ótimo, é isso, a gente precisa de jogadores defensivamente assim, deixa que essa magia seja para os jogadores lá na frente. Douglas Santos, eu acho que depois do Vinícius Júnior, tem sido o melhor jogador em campo nesses 3 jogos, assim, foi realmente um achado do Ancelotti, esse lateral, realmente foi um baita de um achado, lateral esquerdo muito bom, muito completo, faz o básico bem feito, e é isso. E aí a gente vai para os nossos 2 volantes. Eu acho que o Casemiro ontem teve assim um crescimento bom,
teve algumas bolas em que precisou dele ali, como aquele primeiro homem na frente da zaga, ele executou muito bem. Bruno Guimarães, eu gostei muito do Bruno Guimarães ontem, tá? Bruno Guimarães para mim foi um dos melhores em campo também, jogou muito bem, deu passe para o Matheus Cunha, ele abriu espaço, puxou a marcação e deu toque para o Matheus Cunha, meio que passar praticamente sozinho e fazer o gol. E assim, no segundo jogo, eu já tinha achado que ele tinha ido muito bem, o Bruno Guimarães. E agora, nesse terceiro jogo contra a Escócia, realmente ele foi muito bem. E eu acho que ele tem muito a crescer do Ancelotti, tá? Mas é assim, eu acho que ele foi muito bem. Vamos pro meio de campo. O Paquetá, para mim, não foi um jogo tão bom do Paquetá, tá? Não foi. Contra o Haiti, para mim, ele jogou mais. Ontem, eu acho que ele errou alguns passes que ele não erra, ele não tem costume de errar esses passes. Errou, o que é normal também acontecer uma baixa com o jogador, é normal. Eu acho que ele não foi tão bem, poderia ter sido melhor, mas eu acho que ainda vai ter mais oportunidades, vai ser titular ainda, não perdeu a sua vaga, mas eu acho que ao longo do tempo pode ser que vai depender muito do próximo jogo, de talvez o Neymar pegar essa posição, tá? Então, assim, ontem o Neymar entrou no finalzinho do jogo, faltando 15 minutos para acabar o jogo, deu para mostrar muito pouco, mas eu acho que essa posição do Paquetá possa estar sendo feita pelo Neymar futuramente. E aí vai depender do tempo que a seleção vai ter de jogos e como o Neymar vai voltar nessa recuperação. Tá voltando, né? E aí só dá para saber o Ancelotti no treino-a-treino, né? Aí acredito que foi uma boa surpresa o Ryan. Eu gostei muito do Ryan em campo. Ontem ele podia ter feito um gol ontem, mas é aquela ansiedade ali, a primeira Copa do Menino. Foi muito bem, eu gostei muito dele ali na posição que o Rafinha estava, Rafinha machucado. Fez um bom trabalho ontem, um bom papel. E acredito ainda que o Ryan vai evoluir muito para a seleção. O Ryan aí tem, pelo menos, se ele seguir dessa forma, umas 3 Copas pela frente. Então, assim, tem jogado muito bem, entrou muito bem, foi um fator muito bom, positivo para o Brasil, o Ryan. Matheus Cunha, eu acho que fazia tempo que a gente não tinha um 9 que realmente fazia gols em Copa, né? O Matheus Cunha ontem foi pro seu terceiro gol na Copa, também veio muito bem. Ele, contra Marrocos, eu não gostei muito da atuação dele de Marrocos, contra Haiti ele jogou bem, ontem também ele jogou muito bem, e aí mostra muito porque o Ancelotti coloca ele em vez do Endrick, né? Que a gente pergunta assim, mas por que o Matheus Cunha não entra? Então ontem a gente teve essa resposta. O Matheus Cunha, ele volta muito para recompor o jogo, muito. Ele é aquele atacante que ele vai pressionar lá na frente e é aquele atacante que volta para recompor o time. Eu não sei, porque eu ainda não vi um jogo do Endrick assim. Se o Endrick, ele pressiona lá na frente da mesma forma que ele volta para recompor e construir jogo. Não sei. Preciso ver mais jogos do Endrick para realmente dar minha opinião sobre isso. Mas ontem ficou claro porque que o Ancelotti coloca mais o Matheus Cunha como o 9 da seleção. E a gente volta a ter um 9 em que faz gols, né, gente? A gente passou aí 2 Copas com o 9 fazendo uma Copa, o 9 nem fez gol e na outra fez pouquíssimos. Se eu não me engano foi 2 gols, não sei, 2. Então, assim, a gente realmente precisa desse 9 fazedor de gols de novo, né? Contar com ele, né? E aí o Vinícius Júnior, temos o Vinícius Júnior muito bem, virando protagonista. O Ancelotti já tinha falado isso, que o Vinícius Júnior ia evoluir muito ainda na seleção do Brasil. E ele vem crescendo jogo após jogo. 1 gol no primeiro jogo, 1 gol no segundo, 2 gols no terceiro jogo e entra para brigar para a artilharia da Copa do Mundo.
O Ancelotti conseguiu montar um time e eu acredito que esse time seja o time titular agora. Eu acredito que ele não vai mudar, tá? Pela primeira vez ele vai manter essa posição dos jogadores e eu acho que essa seleção realmente vai encaixar e é trabalho sendo feito. O Vinícius Júnior muito bem, assumindo o protagonismo, correndo atrás. Assim, para mim ele foi criando a jogada. Tinha jogada que eu falava assim, cara, não, nem parece que é aquele Vinícius Júnior que a gente tava falando um mês atrás. Realmente o Ancelotti transformou ele na forma de jogar para a seleção. Virou o protagonista da seleção. E hoje a gente conta com ele para os próximos jogos. Eu acredito que para as próximas 2 Copas aí a gente ainda vai contar com o Vinícius Júnior ainda. Então ele tem mostrado muito potencial nisso, muita vontade e pode ser que o Brasil consiga chegar a uma final de Copa e quem sabe trazer o Hexa com o Vinícius Júnior sendo protagonista, né? Então vamos torcer para isso, que realmente aconteça. Essa foi uma análise rápida aqui que a gente fez do jogo de ontem. Hoje tem alguns jogos importantes para a gente saber quem é o próximo adversário do Brasil. À noite eu vou fazer mais um conteúdo falando para vocês como que podemos jogar com o adversário que ainda vai ser decidido. E é isso, espero que vocês gostem do conteúdo. Segue o perfil, se inscreva no perfil, ajuda a gente a crescer cada vez mais. Estou trazendo conteúdo todos os dias aqui para você no período de Copa, para você sempre ficar atualizado. Então, se você gostou, se inscreva no canal e curte aí.